Olá, pessoal. Muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, né? E hoje o episódio promete, hein? Hoje vou falar para vocês. Fiquem espertos, fiquem ligados que o bicho vai pegar. Não é isso, Maia? É isso mesmo, Grola. Estou muito feliz hoje com esse convite aceito pela Tatiana Queiroz, nossa querida delegada, que já foi secretária de Assistência à Vítima em 2021, superintendente da Secretaria da Mulher em 2023 e coordenadora de nada mais, nada menos do que 14 DEANs. É só isso, só. Só isso, tá, gente? Olha, fiquei até emocionada quando ela aceitou meu convite, porque uma pessoa brava dessa não é para qualquer um ter como convidado não, né, Grola? Com certeza. Hoje nós estamos sendo... Doutora, hoje nós aqui estamos sendo privilegiados, tá? Muito obrigado e nosso público também. Muito obrigada pelo convite. E a mesa realmente está pesada, né? Com 2 policiais militares e uma delegada de polícia. Então, o convite foi aceito com o maior carinho, porque eu sou sua admiradora. O seu trabalho com as crianças e adolescentes é um trabalho que coaduna com o que a gente precisa no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, os dois andam juntos. E o seu trabalho com crianças atípicas, né, mães atípicas, pais atípicos, e que me surpreendeu bastante. Então, não tinha como não aceitar esse convite. Muito obrigado, a gente agradece. E a gente, assim, começa com uma pergunta que é de praxe, tá, a todos os convidados. Independente de estar vestindo farda, independente de ter uma toga, um paletó ou um distintivo. Quem é a doutora Tatiana Queiroz, além do distintivo? Olha, essa pergunta é difícil responder, porque assim, eu sou muitas em uma vida. Eu comecei atleta aos 9 anos de idade. Fala aí, a gente quer ouvir. Sempre quis ser atleta. E a polícia veio também uma vontade imensa de ser policial, de prender, de ser braba, tiro, porrada e bomba. E conjugar a polícia, que normalmente as pessoas pensam que é muito pesado, e mas depende da forma que você olha para a carreira. Sim. Quando você nasce para ser polícia, é leve. Quando você não nasce para ser polícia, é pesado. Independente do que a gente está... do caso que a gente carrega. Mas a delegada Tatiana, no primeiro momento, foi atleta, trouxe isso para a carreira policial. Isso refletiu muito no concurso, com disciplina, mentalidade de rotina, a minha mentalidade de pressão, porque eu sempre fui muito acostumada com pressão em cima de mim, desde garota, né? E, como eu digo, o seguinte, eu já nasci forjada para momentos como esse, de ser uma delegada. E eu vou te falar que a vida me levou naturalmente para o enfrentamento à violência contra a mulher. E o tiro, porrada e bomba é lá, não é fora do enfrentamento. Que é um crime que a gente precisa ter todo cuidado. Atenção. Então é o verdadeiro tiro, porrada e bomba. Porque a gente prende mesmo. E a gente sabe que no Brasil só fica preso quem deve pensão. Verdade. E o agressor de mulheres. É verdade. É verdade. Doutora Tatiana, você tem 23 anos de segurança pública. E nesses 23 anos, na pauta segurança à mulher, o que a senhora acha que falta, né? Que além da segurança à mulher, é um problema estrutural também de toda a sociedade ou é um problema só de polícia? Olha, Maia, eu vou te falar que eu mudei a minha mentalidade quando eu fui para a Secretaria de Assistência à Vítima. Nós viemos do combate. A polícia, ela combate a violência contra a mulher. Onde aconteceu a última fase, praticamente, daquele ciclo de violência. Quando você vê aquela mulher sangrando, quando você vê aquela mulher morta, então nós trabalhamos no combate. Quando você vai para a gestão pública, você
tem uma visão do enfrentamento. Você vê que o combate ele não anda sozinho, ele está inserido no enfrentamento. Então você tem a prevenção, aí você tem o combate ali, você tem a responsabilização do homem, a reparação posterior. Então você tem esse ciclo. Então, quando a gente entra na gestão pública e que a gente percebe que a Polícia Civil verdadeiramente só enxuga gelo sozinha e que ela, com outros parceiros, com a saúde, com as escolas, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, ela não enxuga gelo. Existe uma rede de apoio e que essa mulher precisa e que essa mulher tem que estar inserida, desde lá do início. Porque normalmente a gente liga muito a violência contra a mulher quando a mulher está roxa ou quando a mulher está sangrando, mas a gente esquece de crimes silenciosos. Começa muito antes, né, doutora? Começa muito antes. Então, e a gente fala muito de machismo estrutural, fala de masculinidade tóxica, fala tudo isso, mas a gente precisa entender que a rede ela tem que estar toda junta, porque a mulher ela vai entrar de alguma forma. Você sabia, olha que coisa, que num estado da nossa federação tem um estudo que as mulheres que foram vítimas de feminicídio naquele estado procuraram atendimento médico de 30 a 7 dias antes do crime, com pressão alta, com ansiedade. Então aquela mulher entrou e ela não está no sistema. E aí você aprende também que a denúncia é um peso e que muitas mulheres não conseguem carregar esse peso. E que a rede de apoio é importante para que ela tenha outros tipos de canais para fazer a denúncia. Que a gente coloca, denuncie, vai na delegacia. E as mulheres às vezes não estão preparadas para isso. Então, quando você entra na gestão pública, você entende que é um caminho muito mais árduo do que ela simplesmente entrar numa fila numa delegacia ou ligar para um 90. É um caminho muito mais custoso e para as mulheres é pesado. Porque, doutora, eu acho que tem, dentro disso que a senhora está falando, eu acho que tem a quebra aí de alguns muros, de algumas barreiras, que às vezes, constrangimento, né? A mulher se sente constrangida, né? Às vezes relatar até situações pessoais, né? Não é só, a gente sabe que não é só a agressão verbal, tem outros tipos de agressões, né? E a mulher chegar para relatar essa coisa toda, é muito difícil para a mulher, né? É muito difícil. Então, eu acho que essa orientação que a senhora está passando aqui é importantíssima, né? Para mostrar para a mulher que ela não está sozinha, que ela tem uma rede de apoio aguardando por ela, mesmo que ela ache que não. Porque a violência contra a mulher ainda, a gente vê aí que estão em níveis, né, altíssimos. Foi o mais alto de todos os tempos, mas a gente tem que ter uma ótica também positiva para isso. Sim. Esse aumento, né? Você diminui a subnotificação, todo mundo já fala disso, mas tem uma outra coisa muito interessante que saiu agora na nota técnica dos crimes de feminicídio, agora em 2026, no ano de 2025, falando de 2024, que hoje todos os aparelhos estatais eles estão muito mais preparados para atender aquela vítima de violência, que antes nós não estávamos. Que hoje, quando a mulher chega num hospital, ela visivelmente aqueles servidores que estão ali da saúde, eles já vão verificar um tipo de violência e vão orientar. Sim. Antes não era assim, eles não tinham essa percepção. E assim, as escolas, assim, nas próprias delegacias, Sim. Você pode perceber que a própria Polícia Militar expandiu a Patrulha Maria da Penha para diversos municípios. A Patrulha Maria da Penha, hoje, ela capacita as guardas municipais. Sim. E é a força de segurança que mais cresce no Brasil, são as guardas municipais. Muitos lugares não tem patrulha Maria da Penha ou um batalhão de polícia militar, mas tem a guarda municipal e você tem a Ronda Maria da Penha e outros
e outros aparelhos, né, que podem atender aquela mulher. Então, hoje, a gente vê muito pelo lado negativo, a violência contra a mulher, ela está crescendo. Não, ela tá sendo tratada como deve ser tratada, como uma pandemia. É um processo, né? Uma pandemia. E hoje as mulheres entendem mais o que é a violência também e procuram seus direitos. Verdade. A própria Polícia Militar, lá na Rádio Patrulha, né? Ela tem uma orientação para não encerrar aquela ocorrência ali. Ela vai até a delegacia, né? Mesmo que a mulher não queira. Não precisa, não vai. Você tem que ir. Hoje ela dá andamento, antigamente não. É só uma briga de marido e mulher, né? A gente não se mete. Antigamente era muito assim, não tinha esse atendimento completo, até por parte da própria corporação, que hoje é um atendimento realmente completo, inclusive com encaminhamento à rede. Então a gente nessa mudança tem realmente esse pipoco aí, né, dos casos. E a gente vê que a nossa legislação, ela vem sem uma agenda feminista. Não é? Sem uma agenda. O Código Penal, ele não é feminino, tanto que a nossa média é um homem médio, né? O homem médio faria isso, o homem médio mataria da forma que matou. Então, ele vem muito masculino, 1940. E ainda vem a frustração depois, que eu acho que todos nós pegamos isso, que a Lei 9.099, ela veio diminuindo o crime de lesão corporal para menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo. E até os policiais, isso é unânime, ficavam frustrados de ver um crime de alta periculosidade, que era uma violência contra a mulher, o cara assinando o termo circunstanciado e saindo pela porta da frente. E aí vai uma vez, vai outra vez, e aí o cara começava a peitar os policiais militares que chegavam na porta dele. Não vai dar em nada, meu irmão. E o próprio policial falava. Por quê? Realmente não dava. Veio a Lei Maria da Penha e acabou com isso. Então, a Lei Maria da Penha foi um marco. Por quê? Porque as mulheres passaram, a legislação passou a dar outro tratamento dentro da unidade de polícia, dentro do processo penal, fora dele, porque agora os policiais militares não dependiam da vontade da vítima de levá-la para a unidade policial, porque hoje é uma ação pública incondicionada. Então ele é obrigado a fazer isso. Então por isso que ele vai até o final da ocorrência, né? Exatamente. E na delegacia há a apreciação da prisão em flagrante, então, e ele pode ficar preso, pode pagar fiança, dependendo do que o delegado vai entender naquele momento. Mas você tem as medidas protetivas, enfim. Então, a frustração que a Lei 9.099 trouxe, e depois agora não existe mais, pra gente foi um ganho absurdo. Mas é jovem, né? O ganho é jovem, né? É jovem. O ganho é jovem. É verdade. É jovem. E a gente tá aqui justamente para isso, para orientar, né? É que esse gancho que ela falou me lembrou de uma discussão que tem muito na internet, né? Todo mundo fala que o crime compensa e é muito fácil você mata uma mulher porque daqui a pouco você tá solto. Mas a gente tem visto que a legislação ela teve um endurecimento de pena em crimes contra a mulher, né? Até o feminicídio em si, que não existia, né? E passou a existir. Só que, embora não seja suficiente, porque a gente vê um aumento aí, mesmo a gente tendo visto subnotificação e tal, tem um aumento de agressões contra as mulheres, mais de 43 mil, foi o dado recente que eu peguei de 2025, agressões físicas. E a gente vê que esse endurecimento ainda não foi suficiente. Por outro lado, a gente vê que muitas pessoas também falam que o endurecimento pode acontecer com o endurecimento que seja. Prisão perpétua, pena de morte, não vai adiantar se você não falar de machismo estrutural. Eu queria saber da senhora o que a senhora acha entre o machismo estrutural e o endurecimento da pena. O que ajudaria na sociedade a resolver essa questão, né, da violência contra a mulher?
Primeiro, o machismo estrutural é uma questão de educação. Hoje a gente está nesse caminho da educação, educar nossos meninos e nossas meninas, porque até nós, mulheres, muitas vezes nos pegamos falando frases machistas e tendo comportamentos machistas, certo? Isso aí não pode negar. E os homens mudar a forma de tratar esse tema mulher, da independência da mulher. Muita gente fala também que está acontecendo um movimento de homens com esse empoderamento das mulheres, um movimento contrário dos homens, por isso que está acontecendo um maior índice de violência. A violência psicológica hoje é a que domina em todas as pesquisas, porque antes de você perpetrar a violência física, você perpassa pela violência psicológica. Pela violência moral. Sim. E a violência psicológica e a violência moral não deixa marcas. Então aquele cara vai e leva aquela mulher até o limite dela, e para que de repente ela tenha um comportamento agressivo e isso justifique o comportamento agressivo dele. Olha como é que a coisa funciona, né? E é interessante porque se você pega, você falou de dados, né, da violência que aumenta. Se você pegar uma bomba atômica que só mate mulheres e jogar, a violência, né, a violência contra a mulher impacta, né, da mesma forma que uma bomba atômica, matando 21 mil mulheres no Brasil. Tendo vítima, né, não matando. Matamos quase 1.500 no caso. Mas, se você jogar essa bomba, o estado de Minas Gerais, por exemplo, não vai ter mais mulher. Não vai ter mais mulher. Para você ver, a quantidade de vítimas no Brasil é a mesma quantidade de mulheres do estado de Minas Gerais. Então, isso aí está lá no documento visível e invisível. É só você pegar e para a gente entender. Então, o machismo estrutural, quando a gente fala que alguns homens e mulheres estão muito de saco cheio desse termo, porque machismo estrutural é tóxico, mas precisamos mudar essa perspectiva. Como? Educação, fato. Eu vou plagiar uma coronel que trabalhou muito tempo com o enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje ela não está mais na pauta, mas ela se dedica muito a essa pauta. São 120 anos, de 90 a 120 anos para a gente ter uma igualdade de sexos, né, no caso. Então, isso é educação. E a outra pergunta, desculpa, porque eu acabei fazendo a outra palavra. Eu perguntei se o endurecimento legislativo iria frear essa quantidade aí de violência contra a mulher. Não só endurecimento legislativo, como aplicação de pena de multa. Porque eu vejo o seguinte, você usa... Vamos só voltar um pouquinho. Você usa o cinto de segurança por quê? Você nem se lembra por quê? Porque nas propagandas de televisão, você via gente estrupiada e provaram por A mais B que é bom e que se você não usar o cinto, você leva uma multa. Você, quando toma sua cerveja, você pega o carro e dirige? Não faz isso. Por quê? Porque você tem a lei seca que vai te pegar e vai te punir por isso. Como que ela vai te punir? Ela vai te punir com prisão e com a multa e apreensão do veículo. Isso quando não se tem a consciência de que não se pode dirigir alcoolizado. Você sabe que tem ali um mecanismo que pode vir a te punir. E que vai, exatamente. E sério. E que pune. Sério, pune mesmo. Pune. Então, deveríamos ter um mecanismo que aplique também multas para homens. Nesse caso. Ideia maravilhosa. Ideia maravilhosa. Mas deveria. A pena de multa, ela existe. E realmente a Lei 9.099, ela trouxe
essa pena de multa mais latente, só que ela trouxe também a cesta básica, Exatamente. aquela composição civil, a transação penal, que não deveria ter nesses casos da Lei Maria da Penha, e não tem, já está afastado. Sim. Então, mas a pena de multa, ela poderia ser um super mecanismo. Você igual aos casos de você dirigir embriagado. E a educação também. Eu sempre bato nisso. A educação, que desde você vê, tem os nossos adolescentes hoje pensam de outra maneira, né? As crianças pensam de outra maneira. Você pode perceber na nossa geração, na minha, na sua, a sua já é outra geração, como funcionava. Era muito diferente. Até o número de informações que a gente recebia era muito menor. Muito menor. Né? A mulher desquitada era vergonha. Não. Desquitada, olha isso. Um termo que nem se usa mais. Que nem Um termo que não existe mais. Então, É. quer dizer, hoje os adolescentes, eles tratam de outra forma. Eles tratam de outra forma tudo que no que tange a intolerâncias. Por exemplo, o próprio racismo eles tratam de outra forma, a própria homofobia eles tratam de outra forma, violência contra a mulher de outra forma, machismo, tudo. Então, por isso que tem que vir de lá, do bebê, né? Das brincadeiras, das próprias brincadeiras. E assim, quando a senhora fala em educação, eu acho que a gente tem que deixar claro aqui que há uma como é que eu posso dizer? Uma fusão de coisas que não se encaixam, que é a educação que vem de casa, né? Aquela educação que te dá conceitos, né, e tal, e a educação que vem da escola, que é totalmente diferente. A escola ela vai transmitir para você conhecimento. Porque muitas das vezes, né, alguns pais, algumas mães acham que é só tacar na escola e tá tudo certo. E não é isso, né? E educar é um ato muito difícil, muito difícil. Eu educo ainda um de 28, apesar de não morar mais comigo, mas às vezes a gente troca aquela ideia, ó. E aí, Claro. pai, o que você acha? Isso é educação. E eu tenho o meu de 12, vai fazer 12 anos, que é atípico, né? E assim, não pode bater no coleguinha, não pode bater na coleguinha, entendeu? Ó, não pode mexer aqui, porque aqui só quem mexe é mamãe e papai. Então, acho que isso vem de casa. Esses conceitos vêm de casa. Como é que a senhora vê isso? Eu com relação ao seu filho é o seguinte, quando ele já é um adulto, né, mas você é um adulto master, então ele liga pro adulto master para ter conselhos, e pra né? gente é sempre criança. Eu sei disso. Assim, a gente sempre liga pro adulto master, né? Nós somos adultos, mas existe sempre alguém. Sempre tem um master. A educação em casa, às vezes, aquela criança vem de famílias disfuncionais, que já vem tendo algum tipo de disfunção com os pais antes, né? Com os avós têm disfunções. Você tocou num ponto importantíssimo. E os irmãos têm disfunções. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Eu sei que você tem um monte de pergunta aí, mas a gente vai falando. O Serviço de Educação e Responsabilização do Homem foi um programa criado pela Secretaria da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Ela abrange tanto a educação quanto a responsabilização, porque muitos homens cometem crimes e não se sentem responsáveis por isso. Ele pode ser culpado pela justiça, mas ele não se sente responsável. O responsável é sempre a mulher que deixou ele daquele jeito, furioso, etc. Então, e existem grupos reflexivos de homens que cometeram crimes nesse serviço de educação e responsabilização do homem. E alguns homens percebem que é uma conduta familiar. Depois de alguns encontros, eles percebem que aquilo vem da família. Posso trazer meu irmão aqui para ouvir? Voluntariamente. O cara tá ali por causa da medida protetiva, porque o juiz obriga ele a frequentar os grupos reflexivos, ou ele vai preso. Então ele vai e frequenta aquele grupo.
E aí ele fala, posso trazer meu irmão? Posso trazer meu pai? Posso trazer meu primo? Porque de forma voluntária. E eles acabam descobrindo condutas que eram normalizadas na casa deles e que é crime. E repete a conduta. Repetindo o padrão. Padrão. Então, às vezes, esse cara, ele vem... eu tô falando desse cara, gente, mas são pessoas, sim, né? Porque sim, a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher pode ser cometida por mulher com mulher. Sim. E isso aí é amplamente já pacificado pelo Tribunal de Justiça. Então... eu falo do cara abrangendo todo mundo, viu aqui, ó, minha fala machista, porque eu falo cara abrangendo homens e mulheres. Mas é porque o carioca chama qualquer um de cara. Carioca. Né? Pô, cara, né? Então, quando o cara ele percebe isso, às vezes ele já cometeu o crime. Agora, o interessante é ele perceber e parar. E cessar. Ou ele perceber antes dele cometer aquele crime. Olha que interessante. Normalmente o homem, quando comete um crime contra a mulher, ele quer diminuir aquela mulher. A mulher tem atributos e ele quer diminuir aquela mulher, tirando aqueles atributos. Eu vou citar dois exemplos. O primeiro deles, você é uma exímia cozinheira. Eu toda hora vou reclamar da tua comida. Toda hora eu vou reclamar da tua comida. O outro caso também, que foi muito emblemático, foi daquele cara que arrastou a menina no carro. Qual era o principal atributo dela? Dançar. Ele quis acabar com isso. Tivemos o caso de uma delegada de polícia morta em 2015 por feminicídio, crime de feminicídio. E ela investigava milícias e grupos paramilitares, narcotraficantes na área na zona oeste do Rio. Ele fez parecer que tinha sido um crime cometido por essas pessoas. Depois obviamente, o delegado chegou, já viu que não era nada disso, levou o camarada preso e ele cometeu o suicídio na cadeia. Então, diminuindo ela ali, dizendo que ela foi morta por aqueles sujeitos e tal. Então, o homem, quando comete um crime contra a mulher, por isso que, de repente, esse aumento, quando a gente fala do aumento, é porque as mulheres estão percebendo seus atributos. Cara, para pensar, nós somos 53% dos empreendedores do Brasil. Nós somos 62% das universitárias, dos universitários, né? Então, nós somos universitários, somos mais. Então, as mulheres também estão procurando caminhos para se dedicar a outra atividade, a não ser a atividade do lar. Sim, lógico. E também a atividade do lar, deixa bem claro, não é demérito para ninguém. Não. Né? Não é demérito para ninguém. Não. Até porque existem mulheres, ou homens, como queiram, que não conseguem se dedicar à atividade do lar. Que exige muito, né? Exige muito. Mas, Maia, exige muito. vai aí que eu sei que você tem uma opção de pergunta. Tem um monte de pergunta que eu sei que... É verdade, que eu sou fã da doutora Tatiana. Vai aí. Vejo todos os episódios do podcast dela, acompanho a vida. E o papo fica tão bom. Fica muito bom que a gente não quer acabar, né? Eu falo muito das vítimas secundárias de violência, né? Que são a família da vítima e principalmente das crianças, principalmente quando tem um feminicídio, né? Quando tem um feminicídio, aquela criança ali, ela ficou sem mãe e ficou sem pai. Então, na Zona Oeste é o ponto que a gente tem mais vítimas, crianças órfãs por feminicídio, tanto que o TJ ele faz um projeto piloto com essas vítimas. E eu fiquei muito feliz que a senhora, né, foi a precursora, a pioneira de um projeto de assistência das famílias vítimas secundárias de feminicídio em 2021. Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque isso muito me interessa. Esse assunto é muito importante. São vítimas invisíveis, né? Que ninguém vê, ninguém registra ali na ocorrência. São vítimas invisíveis
E isso essa ideia surgiu através do dossiê Mulher, quando a presidente do ISP, né, do Instituto de Segurança Pública, virou para mim, antes do lançamento do dossiê Mulher, ela virou e falou assim, Tatiana, ela é delegada também, ela virou e falou, Tatiana, a maioria dos crimes acontecem na frente dos menores, na frente das crianças e dos adolescentes. E dentro de casa. E aí isso me remeteu na época que eu era da divisão de homicídios, que quando eu fazia local, tinha sempre uma criança em casa quando você entrava, ou aquela criança foi retirada por um parente, ela estava na hora, e você vê isso no dossiê Mulher. Esse índice é absurdo, 57% das vítimas são mortas dentro de casa. E muitas das vezes, quando praticado por policiais, tem logo depois um suicídio. É bem interessante, né? Eu não estudo isso a fundo, mas isso foi sinalizado pela presidente do ISP. Poxa, isso é um dado muito importante. Você trabalhou na divisão de homicídios, será que a sua secretaria não pode ajudar de alguma maneira? Eu fiquei pensando, falei, lógico que pode, porque eu tenho uma equipe de profissionais da saúde, que psicóloga, assistente social, nutricionista, médica, eu tinha tudo isso na secretaria, e a gente já tratava dos policiais vitimados. Os policiais militares e policiais civis vitimados em combate ou fora dele, a gente já tratava das famílias desses policiais. E muitas vezes as famílias não procuravam as corporações com medo, ou por receio, ou por achar que as corporações não dão aquela atenção, e a secretaria foi criada para isso. E aí, nós criamos esse fluxo. Primeiro, a maioria das vítimas indiretas, elas vão morar com uma madrinha ou com uma avó que não moram no município que elas vivem normalmente. Então, o ano escolar já fica comprometido com a saída daquelas crianças, daqueles adolescentes. A própria mãe daquela vítima, quando fica com as crianças, também precisa do cuidado. A gente esquece da avó. Verdade. A gente esquece da mãe da vítima. A gente esquece da irmã da vítima. Porque isso fica a sequela em toda a família. A gente esquece dessas pessoas. E às vezes a gente esquece também do ex-marido. Porque muitas vezes é o companheiro que mata e o ex-marido fica com as crianças. É mesmo. É verdade. É um dado curioso. É mesmo. Com as crianças. No caso dessa delegada, por exemplo, que faleceu, o irmão passou para a Polícia Federal e pegou a guarda da menina, da irmã mais nova. Então, que sorte a deles. Sim. Que tinham um ao outro, e a mãe dela também deu super suporte, que foi a rede de apoio. Na época não tinha isso. Depois eu liguei para eles e procurei saber como é que eles estavam, e já tinham toda essa organização familiar. E ele gostou muito da ligação que eu fiz para a família, né? Depois de quase 7 anos. Bem, então, quando acontecia o crime, a divisão de homicídios mandava pra gente os dados daquela família, não os dados sensíveis, obviamente, respeitando a privacidade, sim, mas um contato. Nós entrávamos em contato com essa família e oferecíamos o serviço. E esse serviço, a família, algumas, eu preciso de X coisa, eu preciso de cesta básica, por exemplo, porque a gente não tem nem o que comer. E aí a gente acionava a assistência social, que a parceria sempre foi muito grande com a assistência social, foi muito grande também com a políticas inclusivas, subsecretaria de políticas inclusivas, que também sempre apoiou a gente com relação às crianças atípicas. Então, é uma rede. Sim. Né? Então, muitas mães, avós, né, no caso, sim, procuravam a gente até para tratamento médico, então a gente encaminhava para a saúde. Então, a secretaria, ela não tinha aquela quantidade de serviços, mas ela encaminhava, ela encurtava o processo para aquelas pessoas, porque é um calvário muitas das vezes, né? Principalmente para as classes menos favorecidas. Então,
vamos diminuir esse calvário. Foi aí que nós criamos o núcleo. E quando a Secretaria da Mulher foi instituída, nós continuamos com o núcleo. No entanto, nós fomentamos os municípios a criar os seus próprios núcleos Sim, de atendimento. Porque nada melhor do que a rede municipal, com certeza. Sim. nesse caso. O Estado apenas gere e o município é o executor de tudo isso. Então, sai o custo E aí do vai Estado. chegar em todos os lugares, né? Vai chegar em todos os lugares. E nada melhor que o município que é proximidade e os serviços com mais velocidade. Sim, com certeza. Vai lá, Maia. Pode. Eu sei que você tem bastante pergunta aí. Pode meter bronca. Vai lá. A primeira titularidade da senhora foi numa DEAN. Foi. E com todos esses anos de experiência, tanto como titular da DEAN, como coordenadora de 14 DEANs, eu queria saber, assim, qual foi a maior história que a senhora já viu como de frente na DEAN? Nossa, primeiro que eu assumi a primeira DEAN em 2010. Eita, eu estava entrando para PM em 2010. Eu era uma jovem delegada. Eu tô até imitando, tô até plagiando a doutora Marta Rocha, que ela fala, eu era uma jovem delegada. E olha como é que... eu era uma jovem delegada. E aí eu fui assim, sem perguntar aonde que era e do que se tratava. Vou falar para vocês que tem muitas mulheres policiais, muitas delegadas, que não têm a pauta da mulher como agenda e como prioridade. Tem mulheres que não gostam do tema. Como tem pessoas também que não gostam de tratar de temas com criança e adolescente, porque remetem a coisas ruins ou não conseguem digerir aquilo, né? E também, para aproveitar e estender a fala, como tem também pessoas que não se habituam, não gostam, não se habituam à pauta da pessoa com deficiência também. Também. Crimes de intolerância racial, né? Então é uma questão de afinidade. No meu caso, eu fui nesse desafio sem pensar na afinidade, acabei seguindo esse caminho. Antes de assumir as delegacias de atendimento à mulher, eu passei pela Secretaria da Mulher. Então, eu visitei quase os 92 municípios do Rio de Janeiro, entendendo um pouco mais sobre eles e mudando dentro de mim essa perspectiva do combate. Porque quando eu cheguei na Secretaria da Mulher, eu ainda estava com a camisa de delegada. Sim. Você tem que tirar a camisa de delegada e colocar a camisa de assistência à vítima, que é diferente. Até o seu olhar é diferente. O seu olhar para o autor também é diferente. Né? Você olha, prende e acabou. Você ouve o cara e acabou. Você tem que ir a fundo nesse autor. Foi aí que surgiu o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, que a gente resolveu ir a fundo nesse autor. Né? Porque você tem ali autor, vítima, você tem pessoas, né, no caso, envolvidas. A gente não pode esquecer que o autor tem direitos, né? Então, Sim. Tem direito a frequentar até grupo reflexivo. Sim. Verdade. Isso Né? aí. Todo mundo... Direito à ampla defesa, são constitucionais, né? Tem gente que acha que esse autor deve morrer. Mas lógico. eu acho que ele pode mudar, né? A gente só não pode continuar com aquele padrão. Ele tem que acabar com o padrão anterior. Enfim. E na administração das DEANs, no caso, quando eu entrei para ser administradora e não delegada de polícia, e administrar 14 delegadas, 14 mulheres e mais as assistentes, eu trabalhei com gestão, com números. Vamos trazer os números, vamos fazer o passo a passo dessa mulher quando chega na delegacia. Quantas vezes ela fez um RO, quantas vezes ela pediu medida protetiva, quantas vezes ela desistiu de prosseguir com a ação, que isso é importante. Isso é muito importante, a gente respeita a autonomia de vontade da vítima. Então, e quantas chegaram até o final?
Quantos foram presos? Quantos foram punidos? Então, eu fiz esse caminho, comecei a fazer esse caminho com as delegadas, a gente começou a fazer um trabalho de prisão, de descumprimento de medida protetiva, que é outra coisa também que, por exemplo, se você perguntou, né, do machismo estrutural. Sim. E do endurecimento da pena, o endurecimento da pena do descumprimento de medidas protetivas, porque o camarada que descumpre a medida protetiva, ele não está descumprindo contra a mulher, e sim contra o Estado. Contra o Estado. A vítima imediata é a vítima mulher. Verdade. A imediata é o Estado. Então, uma pena branda não existe nesse caso. E a mudança de pensamento, né, dos próprios juízes de direito em concederem essa prisão. Porque quando a vítima chega na delegacia e fala com uma delegada de polícia, com um policial, pode ser a primeira vez que ela vai fazer isso e pode ser a última vez que ela vai fazer isso. Sim. Porque ela pode sair e ser morta. E a educação para a mulher também é importante, por quê? Para ela não desistir de prosseguir. Porque a gente precisa que ela prossiga, que ela vá ao juiz de direito, que ela vá atrás das medidas protetivas. A medida protetiva protege? Protege sim. Está lá no dossiê mulher. Que as mulheres vítimas de feminicídio, a maioria não tinha medida protetiva. As que tinham não foram mortas. Ela protege sim. O aplicativo Rede Mulher protege? Protege sim. É um aplicativo, está lá no sistema e você está em casa. Protege. O Estado está sabendo que você está sendo vítima de violência. Quando o Estado não sabe, é que ele não pode te proteger. Então, quando quando você vai procura um atendimento, tanto numa delegacia quanto no 90, que eu acho que é um puta atendimento. Eu trabalho no mesmo prédio e sei, só a maioria mulheres do atendimento do 90 foram treinadas para isso. E faz contato diretamente com a Patrulha Maria da Penha. Foram treinadas para isso, para trabalhar com isso. Então não existe melhor. E o feeling que essas meninas têm, os cases de sucesso, de identificar a voz. Sim. Pediram uma pizza, pô. Ligaram pra lá pra pedir uma pizza. Isso aí. Eles conseguiram identificar. Conseguiram identificar onde era e foram lá e salvaram uma vida. Então, essas sacadas que são bem interessantes, que se não fosse uma pessoa treinada, não teria, não é aqui, é um trote. Né? Vou desligar e tudo mais. Então, os cases de sucesso, tanto do 90 quanto o 97, que é o telefone da Polícia Civil, a gente tá super atento. E os dois funcionam 24 horas e os dois estão aptos para atender, óbvio. O 90 é emergência e o 97 já é outro escopo. Mas você pode ligar para emergência porque a gente está do lado do 90. É só abrir um chamado e no atendimento dessa mulher. Só para as pessoas entenderem, as pessoas que estão nos ouvindo, que tem esse feeling, esse case, mas isso também vem de um treinamento, de um aprimoramento, com tempo. Cursos que são dados, né? Tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, para poder identificar justamente esse dito pelo não dito, né? Essa coisa da pizza, essa coisa, né? Hoje o policial, tanto policial civil quanto militar, eles já saem da academia com a matéria. Adivinha qual é o nome da matéria? Enfrentamento à violência contra a mulher. E por que não é combate? Ele sabe da linguagem corporal. Se a linguagem corporal da mulher estiver diferente, já sabe. E por que não é combate à violência? Porque o enfrentamento ele é muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Não olha só para o agressor, né? Tá olhando para a vítima, acolhimento. Exatamente. É aquela mulher que liga para o 90, o policial militar vai à residência daquela pessoa, ela não quer registrar, mas o policial falou, pode. Sabe onde é que você pode ir? Você pode ir no CIAM. Você pode ir num outro ambiente que te acolha
E quando você estiver preparada, você vai à polícia. Sim. Hoje o policial pode fazer isso. Antes não, meu irmão, não vou te levar não. Isso mesmo. Não vou te levar não, aí você que fica com esse papel aí. Isso. É isso aí. E agora não é mais assim. Como mudou a ótica, né? Mudou a ótica. A percepção. Mudou a ótica. Então, hoje, depois de coordenar as DEANs, você vê nos números o impacto, por exemplo, de uma operação policial de combate à violência contra a mulher, como os números caem, como isso é educativo, como a televisão ajuda você, como programas como o de vocês ajuda nesse enfrentamento. Como disse um secretário que eu tive, é só você perceber, quando você me apresenta os dados, quando você dá uma pancada em operação, como diminui a quantidade de crimes naquele período. Outra coisa que a gente percebeu, eu percebi e as delegadas passaram a perceber depois, quando você dá uma palestra em um determinado lugar, a quantidade de crime aumenta um pouco. Por quê? Porque aquela mulher toma coragem de procurar. Sim. E a outra coisa que aconteceu também, que foi um case muito bom para mim na direção das DEANs. Eu tinha uma delegada que depois ela saiu e foi trabalhar com outra pauta. E ela usou muita rede social. A delegada do interior. Usou muita rede social positivamente. Durante um ano, a quantidade de registros de ocorrência aumentaram. Por quê? Porque ela ganhou a confiança da população naquele ambiente. E isso incentiva a mulher a procurar. Incentiva. Da rede Foi de um apoio. case. Então, na época que eu coordenei as DEANs, eu incentivava as meninas a elas irem para a rede social, a gente criar uma ambiência, o telespectador da rede, né, com as delegadas. E fora, que eu vou mais além, Maia, vou mais além, que a rede social o adolescente vê. É verdade. Tem gente que nunca ouviu falar em CIAM, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher. Com certeza. Isso aí pode ter certeza que nunca ouviu falar. E já ouviu falar em DEAN. Então, quando o garoto, a garota, tá lá zapeando, vai passar uma delegada, vai passar uma policial militar ali, ele vai parar, vai ler, vai ouvir rapidinho. Então, a importância das redes sociais hoje, o impacto é muito grande. de um YouTube, de TikTok, né? Não é para gravar besteira. Olha, imagina. Mas, utilidade. Olha só, quem vai assistir, a mulher que vai assistir esse programa, quantas mulheres que nós não vamos aqui encorajar? Não, vai impactar milhões de mulheres. A procurar uma rede de apoio. Porque a gente hoje não fala procurar a delegacia, procurar o batalhão, procurar uma patrulha Maria da Penha. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Procurar uma amiga, uma rede uma de apoio. amiga. Eu cito um exemplo meu. Uma amiga me procurou e olha, eu perguntei, será que você está sendo vítima? Olha isso. Eu, delegada. Porque uma mulher como você não pode ser vítima. Pode. Pode. Pode, com certeza. Qualquer uma. Pode. Qualquer um. E qualquer classe social. O ambiente que mais a mulher sofre violência, em casa, depois na rua e depois no trabalho. 15% das entrevistadas sofreram violência no trabalho. A gente esquece. Ainda tem isso no trabalho. Pouco se fala no ambiente Pouco do se trabalho. fala. E a gente esquece. A violência na rua, você tem a violência sexual. Sim. Né? E você tem desconhecidos, por exemplo, golpe, alguma coisa assim, que você coloca a violência contra a mulher. Mas a violência doméstica, né? Doméstica e familiar, casa, mas agora contra a mulher, que é muito mais amplo. Você tem trabalho, você tem rua, você tem festa. Sim. Então, qualquer uma de nós pode ter o poder que for.
Todas as mulheres que sentaram na mesa comigo no meu podcast, Delegada Dá o Papo, foram vítimas de algum tipo de violência. E não tem autoridade melhor do que isso, né? As mulheres, a senhora que tá aí na luta, na trincheira, entrevistando mulheres que passaram pela situação. Mulheres líderes, mulheres que hoje ocupam posições de poder, mulheres com escolaridade. Não, porque a classe mais baixa é que sofre mais. Não tanto. Isso é um erro. Isso é um erro. E até hoje, né, 2026, foi semana passada no trabalho, até me irritei um pouco com o policial. Aí o policial falou assim pra mim, é inadmissível, né, uma mulher que tá sofrendo violência, ela fica em casa porque ela quer. Ela não sai disso porque ela não quer. Então, eu não tenho pena. Eu que não quero atender violência, vítimas de violência com a mulher, porque chego lá, a mulher fala, bateu no meu marido. Não sei o quê. Eu não quero atender, não, porque eu acho o seguinte, se a mulher tá sofreu uma vez, sai. Eu falei, não é assim. Você tem que entender o ciclo da violência que a mulher passa. Você tem que entender que aquela mulher, ela tá emocionalmente, psicologicamente envolvida naquela violência. Então, muito me preocupa que um policial falou isso pra mim, na minha cara, sabendo que eu trabalho com criança e adolescente, que embora não seja mulher, mas tá vinculado, né, ali, e falou isso na minha cara, assim, e mesmo a gente tendo capacitado tantos policiais. Toda hora tem um curso para os policiais fazerem, e mesmo assim ele tem esse pensamento. Não é falta do estudo dele, não é falta de capacitação oferecido pela corporação. É o pensamento dele, um pensamento cultural, né? Então, assim, eu acho que falta muito ainda para a gente caminhar como sociedade, né, como agentes públicos, para que isso caia, essa barreira caia, de culpar a vítima. Ela tá ali porque ela quer. Até eu quando falo para algumas mulheres, eu falo, a porta está aberta, por que ela não sai? E você ouvir várias mulheres, vamos dizer, mulheres que financeiramente e economicamente independentes, por que ela não sai? Porque emocionalmente ela tem dependência emocional. Dependência emocional. E aí você tem a questão dos filhos, a questão da vergonha, a questão da família. Todas essas questões questão cultural, você vai ser uma mulher separada ou vai ser uma mulher que viveu violência, e as pessoas ainda têm muita dificuldade com isso. Estamos avançando, claro, nessas denúncias, porque a gente pode perceber o aumento, como eu falei, da violência psicológica lá no dossiê Mulher e no anuário, no Fórum de Segurança Pública, no anuário está lá escrito também, e que a violência psicológica, ela não é só aquela violência psicológica em casa, ou aquela... o stalking é uma violência psicológica, as pessoas esquecem. A ameaça é uma violência psicológica, as pessoas esquecem, as humilhações, essa história que eu contei agora da comida é uma violência psicológica. É claro, a gente tem que ficar muito atento do caso a caso para não ter qualquer tipo de injustiça. Ou generalização. Fato é, né? A gente tem que ouvir as duas partes. Eu sempre fui uma delegada que sempre ouvi os homens. Sempre ouvi. Eu vou contar um caso interessante que aconteceu comigo. Conte-nos. Eu era delegada no interior e a vítima, uma mulher, foi fazer um registro de ocorrência de uma lesão corporal contra o ex-companheiro. Porém, moravam na mesma casa. E nós intimávamos ele e ele não ia, não comparecia. Eu falei, não, desobediência, vamos atrás desse cara. Chegamos lá na porta dele, não, ele não tá, ele tá internado. Aí fomos lá, no hospital. Chegamos lá no hospital, simplesmente, ela tinha jogado a panela de feijão no pênis dele. E foi aí que ele revidou a agressão com um empurrão. Aí a história
Eles eram separados, estavam separados, morando na mesma casa, e ele saiu e voltou de madrugada. Ela esperou ele voltar e jogou feijão quando ele estava dormindo. Simplesmente, ele estava com queimaduras. Então, se não tivesse esse cuidado de ouvir as duas partes, não chegaria à conclusão. E ele relatou: eu estava dormindo quando eu acordei e simplesmente empurrei. Aí foi aí que a gente teve o cuidado de ver o exame de corpo de delito dela e ver que as lesões realmente estavam ali de acordo com o modus operandi que ele, né, com a dinâmica do fato. Compatíveis, né? Conforme ele falou. Então, você tem que ouvir para você entender. Isso é importantíssimo. Até mesmo para você entender a forma que, por exemplo, um grupo de homens pode pensar. Sim. Né? Por exemplo, você não tem como um homem da cidade da mesma forma que um sertanejo. Você tem que abordar de formas diferentes. Com certeza. Até porque a cultura é diferente, né? O modo de pensar Cultura totalmente é diferente. Então, né, como a gente agora isso evoluiu, graças a Deus, mas os próprios crimes sexuais, quando a gente começou a estudar direito, quando eu comecei a estudar direito, você tinha que estudar caso a caso, porque uma menina do interior não pensava da mesma forma que a menina da capital, e aí as decisões eram diferentes. Não. Hoje não. Hoje não. As decisões são idênticas. Então, Sim. Então você não pode admitir que uma garota de 12 anos case com um cara de 50, 60 anos. Então, Você não pode admitir isso. tocando nesse assunto aí, falou agora, a senhora acabou de falar sobre a pressão que as redes sociais fazem, né? E esse é um caso. Isso é um caso. A pressão que a rede social fez, né? E aí foi dada uma decisão, né, contrária. Primeiro foi dada a decisão a favor. Ah, sim, Né? da menina de 14 anos. 14 eu acho que é com 12. Acho que era 14. Era 14 Acho que é ou 12? 12. Acho que é 12. 12. Com um homem de 35. 35. Aí houve a pressão das redes sociais e parece que houve a reversão. Foi. Mas como é que eu posso... Olha aqui, gente. Olha como é que eu posso tratar um caso, como eu tive um caso no interior, que moravam 3 pessoas. A mãe, o padrasto e uma menina de 14 anos. E a mãe foi fazer um registro de ocorrência de violência. Violência do cara contra ela, de lesão corporal. E foi fazer um registro de estupro, né, contra o cara, né, a filha foi vítima. E semanas depois essa filha foge com o cara, está apaixonada. Como é que essa mãe vai controlar alguma coisa? Como é que eu vou atrás? Como é que essa mãe vai atrás dessa filha? Onde que essa filha está? Ela fugiu, apaixonada pelo padrasto. Mas é um caso, 1 milhão. Sim. Aqui está citando vários tipos de casos. Ele foi indiciado, obviamente, Sim. né, pelos 2 crimes. E quando ela retornou ao Rio, a menina, obviamente, prestou declarações e seguiu na forma da justiça. Mas imagina. É muito difícil. Já vi casos de adolescente apaixonada pelo pai. Cultural, às vezes interior tem Cultural, isso, às vezes no interior do país tem isso. Mas enfim, hoje não. Hoje a lei é idêntica para todas. E para todos. Sim, então, sim. Você não tem como ter relações sexuais com um menor de idade. É porque o Brasil, né, doutora, é muito grande, né? E tem áreas muito remotas. E às vezes tem... Que a gente não consegue chegar. Não consegue chegar. E nem a informação. Mas por isso que as redes sociais são importantes. Importantíssimo. Porque hoje todo mundo tem um celular. Todo mundo.
E a gente está aqui para isso. Todo mundo tem o celular. Eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2. É. Né? Eu me lembrei até de um caso de feminicídio. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. A parte 2 vai ser ótima. Que eu me lembrei até que a senhora foi numa tribo indígena. Fui. Fazer um podcast. E aí me lembrei das notícias de feminicídio nas tribos indígenas. Uhum. E como que a senhora acha que pode ser tratado essa questão de feminicídio nas tribos indígenas? Eu sou pouco conhecedora dessa parte, né? Porque não sei como que as nossas leis alcançam essas tribos. E eu vi recentemente uma reportagem dessa questão de feminicídio dentro da tribo. Foi até um marido de uma indígena que a matou e ficou a tribo toda consternada com essa situação. E eu me fiz essa pergunta, como que a gente pode fazer nessa questão dentro das tribos indígenas? Porque a gente fica na dúvida, porque tem a inimputabilidade do indígena, então a gente fica na dúvida, até onde vai? Não, eles já podem responder pela Lei Maria da Penha só quando realmente eles não têm educação, no caso não é educação, tem uma palavra correta, mas eu vou citar o que eu sei, o que eu vivi, que no interior, onde eu trabalhei, tinha uma aldeia indígena. Então, no caso deles, não chegava ao nosso conhecimento qualquer tipo de violência. E a minha visita à tribo indígena na Bahia, as delegadas na Bahia fazem esse trabalho de levar a conscientização para essas tribos. Só que a tribo que eu fui, é muito interessante, que eles não aceitam nenhum tipo de violência. E a tribo que tá ali, que eu fui visitar, foi um resgate daquela tribo que foi disseminada em 1951. E 3 irmãs conseguiram resgatar os indígenas da mesma família. E aí juntaram novamente ali naquela tribo. São 30 famílias. São aldeias, né? São 30 famílias que vivem em comunidade. Em comunidade perto da cidade, lógico, eles frequentam a cidade, mas culturalmente ali. Então, por exemplo, para o casamento é um tipo de ritual, para eles casarem. Eles não aceitam nenhum tipo de violência nem contra animais. Então, a caça também é proibida ali naquela comunidade. E quando essas indígenas saem, né, para palestrar ou para falar para outras mulheres, elas vão com muita consciência. E o que eu sei é que a população indígena, a população de mulheres indígenas, elas sofrem muito com a questão das terras. Homens, né, homens que não são indígenas, querem ficar com as terras delas, e muitas indígenas são mães solteiras, não têm marido. Então, elas acabam sofrendo violência, principalmente violência sexual, por parte de outras pessoas que não são indígenas. Sim. E sendo vítimas de feminicídio. Então, tem essa questão da briga por terras. Entendi. Sim. Mas nas aldeias eles têm as regras de casamento, de conduta, e eles seguem, porque senão eles são banidos dessas aldeias. Então, a que eu fui, né, trabalha dessa forma. O cacique, ele coordena, você tem conselho. E quando eu trabalhei no interior, essas ocorrências não chegavam pra gente. Eu acho que eram resolvidas dentro da própria aldeia. Entendi. Você vê, né, por onde nós passamos, né? Olha só como é que a questão é complexa, né? Por isso que a importância de a gente levar essa orientação. A gente falou das classes sociais mais altas, perpassamos pelas classes sociais, chegamos numa aldeia indígena. Você vê, então a violência
né? Ela está em todos os lugares. Então, a orientação, ela tem que também estar em todos os lugares. Em todos os lugares. Né? E fomos super bem recebidos lá na aldeia, fui lá em Porto Seguro, falei com a delegada, quando cheguei lá, a delegada de atendimento à mulher lá de Porto Seguro, ela falou que faz um trabalho de conscientização, porque você tem que chegar de outra forma, né? Como a gente fala, é outra cultura, é outro estado, cultura, sim, é imenso Sim. estado. Tem lugares que não chega nem... não tem nem computador, então é na máquina de escrever, então é difícil. Muitas vezes o servidor não tem a estrutura, vai na raça mesmo. Vai na Também, vontade, na cara né? e na Também, coragem. a vontade de ser polícia. Dá vontade de ser polícia. Verdade. Você é atleta, né? Sou atleta. Andei pesquisando, olha, atleta. Essa parte aí dos esportes é também um escape para a pressão do trabalho? Porque segurança pública é pressão dia e noite, né? A gente sabe bem disso. Falando agora da Tatiana, né? Eu sempre gostei muito de praticar esporte, sempre, desde pequena, sempre fui do mar, não sou do ar, não me chame para saltar de paraquedas, a delta, não faça isso. E nem escalar pedra, porque eu não vou. Entendeu? A produção tá até rindo aí, o pessoal da produção tá até Pra rindo. você, se o ser humano tivesse que voar, teria vindo com asa, é isso? Também. Eu Eu sou acho, dessas mas também. eu sou do mar desde de garota, assim, fui competidora de bodyboard, canoa, e agora me dedico mais ao kitesurf, e é onde eu aguço o meu processo criativo. É a minha meditação ativa, né? Todo mundo acha que a meditação, eu medito também, né? Mas todo mundo acha que a meditação é não pensar em nada, não, pelo contrário. É você colocar os pensamentos de forma que você seja observador daquele pensamento. E quando você está numa situação extrema, você tem que controlar os seus pensamentos, porque senão você vai desistir. Se você está no meio do... Você deve ter visto na internet que eu remei em volta da Ilha Sim. Grande, né? Eu fui delegada em Angra e a gente tinha esse desafio, né? Que era a volta da Ilha Grande. Então, eram de 120 a 135 quilômetros, 136, dependendo de onde você sai ou dependendo de onde você... Que você tem que ficar o tempo todo remando junto. Porque se você erra a remada, a canoa não vai para frente. A canoa vaiana. E ali, você precisa estar conectado com toda aquela ambiência, que também é hostil, né? Porque vem uma onda de um lado, uma onda do outro, anoitece, você rema à noite, você não dorme numa cama de hotel, às vezes você dorme numa barraca. Então, é um treinamento ali pro seu corpo também. E isso eu levo muito pra minha vida, né? O extremo. Agora, em outubro, eu fiz o litoral do Ceará velejando, que também foi o extremo. Chegar no fim do dia, eu não conseguia enxergar, porque o sol batia, água de sal, e você tem que se preparar para o dia seguinte, que você tinha mais um novo percurso. Então, isso me ajuda na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, acordo cedo, sim, vou me exercitar, deixo de ir em determinados lugares para poder dormir cedo e para não atrapalhar a minha dinâmica do outro dia. Então, é isso. A vida é feita de escolhas e concessões. Com né? certeza, escolhas e consequências. E aí fica difícil pra gente ficar chamando de senhora. Estamos aqui com uma super mulher, né? Fica difícil. Seja na atuação do esporte, seja na segurança pública. Né? Um orgulho aí para a classe feminina, olha. E assim, acho que pra gente finalizar, que a produção já tá... Dando aí Entendeu? o cheque. A gente tem que Já fazer a tá. parte 2. Eu acho que assim, a pergunta, acho que importantíssima e primordial. A mulher hoje, nesse exato momento, a mulher que está nos assistindo e que ela está sofrendo algum tipo de violência, independente de ser psicológica, física, qual é a conduta, qual é o comportamento, quem ela pode procurar, que órgão ela pode procurar, deixa essa mensagem para essa mulher. Eu vou deixar a mensagem, olhando até para a câmera, que me defende, mas eu vou falar para vocês. Essa mulher, ela tem que procurar ajuda. Ajuda, ela pode estar... Às vezes, a ajuda não está ao seu lado. Às vezes, a sua própria família te critica.
Às vezes aquela amiga fala muito mal do marido, mas na hora do vamos ver não dá acolhimento na casa da amiga. Não, aqui você não pode ficar, se vocês voltarem, imagina o que ele vai pensar de mim, não é? Tem todas essas questões. Ela tem que procurar ajuda. A rede de apoio, ela não é feita só do Estado e do município. Hoje, muitas empresas têm a responsabilidade social de criar um canal. De criar um canal de acolhimento, de criar um canal de oitiva. Eu sou embaixadora de um aplicativo chamado Ela Protegida, que o município de Niterói usa esse aplicativo. É um aplicativo de acolhimento. E as empresas estão criando mecanismos para ter esse acolhimento especializado. Mas qualquer pessoa pode ser esse canal. Basta ter empatia com a outra pessoa que vem te procurar. É aquela pessoa que te procura dizendo, amigo, eu tô com uma doença gravíssima. A mulher também está com uma doença gravíssima. Sim. Ela está adoecida, cansada. Então você tem que ouvir. Eu quando eu fui procurada, eu errei, né? Da história que eu contei. Sim. Mas você, vítima de violência, porra, qualquer um pode ser. Então, eu procuro não errar mais. Sim. Em acreditar, em ouvir. Porque a palavra da vítima muitas vezes não tem credibilidade. Nós vivemos isso. Às vezes a palavra da mulher não tem credibilidade. Às vezes a palavra da criança é colocada suspeita. Sim. A palavra do adolescente é colocada à prova. Verdade. Mas a gente tem que ouvir. Minimamente. Depois o caminho que ela vai percorrer depende da coragem dela e do que ela está disposta. Mas ela precisa ser ouvida. É isso. Sim, mas se ela procurar uma DEAN, ela vai ser acolhida. Ela pode. Assim como ela pode procurar um 90. Um 90 em caso de emergência. Lembrando, gente, 190 é emergência. É emergência, isso aí. Mas ela pode ligar para canais de atendimento. Hoje, lá, o aplicativo Rede Mulher, você baixa, você tem a sala lilás, você tem as informações. Sim. Porque muitas vezes as mulheres só querem uma informação. Onde é que eu procuro tal? No próprio hospital tem uma sala lilás. As salas dos hospitais do governo do estado estão equipadas com a sala lilás e profissionais capacitados. Então, ela hoje tem 1000 possibilidades. Aonde ela se sentir melhor, ela deve procurar. Bom, a Maia vai encerrar, né? A mensagem dos nossos patrocinadores, não temos ainda, mas estamos abertos, né? Maia, fica à vontade. Tatiana, muito obrigada, tá? Foi, assim, um prazer. Eu agradeço mesmo a disponibilidade da senhora estar aqui com a gente, porque a sabedoria da senhora, o conhecimento, a gente até passou da hora nesse podcast, pedindo desculpa aí para a produção, porque é muita história, assim, técnica, com conhecimento, para ajudar, né, as pessoas que estão nos assistindo e num assunto que realmente tá bombando, né, como diz por aí, mas é importante e é um assunto que a gente precisa levar cada vez mais ao conhecimento, porque mulheres estão morrendo. Exatamente. Então, eu te agradeço muito mesmo. A gente sabe que hoje em dia o tempo é assim, importantíssimo, e obrigado aí por poder ter disponibilizado um tempinho, tá? Para ter dado essa atenção a gente e por ter trago tanta informação. Eu queria ter trazido mais números para vocês e mais cases, né? Com números, mas a gente acaba falando sobre outras coisas, outros assuntos também muito relevantes. Então, eu queria agradecer o Direito Ágil, e que é que traz o Ela Protegida, que me convidou para ser embaixadora, e com o maior prazer, e acho que eles vão percorrer vários municípios do Rio, e é muito importante, além do aplicativo Rede Mulher. Eu acho que
tudo que soma é muito importante para o enfrentamento da violência contra a mulher, contra adolescentes e crianças e contra também pessoas com deficiência. Crimes de intolerância. Então, todo e qualquer ação de empresa, por exemplo, soma com a nossa causa e soma com o enfrentamento à violência, qualquer espécie, qualquer tipo. Repete o nome do aplicativo. Aplicativo Ela Protegida. Isso aí. Obrigada. Então fecha aí, Droga. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já falamos, né? A gente vem falando no mês de março. Fica ligado que, assim, vai ser nesse nível aí o mês de março, tá? Só mulheres poderosas, só as poderosas. Até a próxima, gente. Não esquece, curte, compartilha. Isso aí. E segue no sininho aí com a gente. Tchau, pessoal.